Boa noite, tudo bom? Vamos aguardar a Grace entrar e a gente já começa. Oi, Oh, Paty, tudo bom, querida? Tudo. tudo. Tá me ouvindo bem? Tô, você me ouve bem? Também tô, também estou. Deixa eu só arrumar aqui. E aqui a gente faz uma maracutaia para poder Sim, fazer as nossas lives também, né? Mas sim, muito obrigada pelo convite, viu? eu te agradeço por teres aceitado. Imagina, foi um prazer, o prazer foi meu. Poder contribuir é muito bom. É a nossa Sim, proposta, né? Então a gente já tem aí um percurso corrido, então a gente tem que passar para as pessoas assim, né? sim, feliz. Que bom. Então, a palavra é sua. Você pode, a gente, né, conversou um pouquinho e achei muito legal a forma que tu vai desenvolver. Achei que fica bem esclarecedora para o pessoal. Com mais vontade de voltar a fazer os cursos contigo, com certeza. Louco, todo mundo para fazer presencial logo, né? Mas aí vamos conversando. Conforme as perguntas já tem algumas, aí conforme forem surgindo, depois a gente vai respondendo daí. Ok, ok. Tá? Eu preparei assim como se fosse. Eu sou muito visual, sabe, Paty? Então eu gosto muito de. Como eu sou visual, eu acho que eu acabo que as pessoas também são, são visuais. Então a minha forma de trabalhar, de passar alguma coisa é com alguma imagem, porque eu acho que fica mais fácil das pessoas compreenderem. Então, assim, Facilita. as órteses, eu só faço órtese para paciente neurológico. Então, Uhum. reabilitação de mão não é minha praia, né? E eu acho assim que as órteses para paciente neurológico, você precisa conhecer bem o paciente, você precisa conhecer bem da patologia, você precisa entender bem como é um membro superior espástico. Então, não que profissionais que trabalhem com reabilitação de mão não possam fazer de forma alguma. Tem que fazer sim as ordens para o paciente neurológico. Mas o paciente não pode olhar, a pessoa, o terapeuta não pode olhar para esse paciente como se ele fosse só um caso ortopédico. E não é. Uhum. Então, Não. isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a órtese é como uma luva na mão do paciente. Você, Uhum. da forma como você coloca, você pode limitar ainda mais. é, a, 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 a dificuldade já é grande e você pode limitar ainda mais, né? E Uhum. às vezes até comprometer mais ainda definitivamente, que a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Então Uhum. eu vou começar com a gente. Peraí, Hortz, né? Aqui é só uma introduçãozinha, tá bom, gente? Para o meu explorador espástico, né? A gente vai mostrar hortes tanto de material termoplástico como as hortes em neoprene também, tá bom? Então, nós estamos. Dá para ver bem a imagem aqui, ó. Agora Tá. vocês não vão me ver, mas vocês vão me ouvir, tá bom? De vez em quando eu boto a cara aqui para vocês me verem também. Às vezes a gente olha, por exemplo, se a gente pegar um polegarzinho desse, né? Uhum. Porque, assim, existe uma classificação, na teoria existe uma classificação pelos padrões do polegar, né? De Uhum. uma mão espástica.
Então, o primeiro seria um caso assim mais leve, digamos aí, com um polegar aduzido, que eu falo assim, só o adutor. Ele não Sim, tem os flexores, tá? sim. E aí, às vezes, você olha para uma mãozinha dessa e fala, mas será que eu ponho o órtice? Né? A gente tem que pôr sim. Sabe por quê? Porque, às vezes, esse polegarzinho, do jeito que ele tá aqui, ele vai levando para um desvio ulnar. Uhum, Então, às vezes, o paciente vai fazendo isso, 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 e isso vai levando para um desvio ulnar. Então, a gente tem que entrar com um recurso e, dependendo do grau da espacidade, né, você entra com um material mais rígido ou um material mais leve, como no caso o neoprene, né? uhum. Então, nesse garotinho, a gente optou por um termoplástico, até porque nessa época não, mas depois ele teve uma dificuldade de adaptação, a família teve uma dificuldade de adaptação à colocação do neoprene, né? Porque ele é uma órtese de material leve, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque você pode acabar causando uma instabilidade na articulação do polegar. Então, a Uhum. gente acabou ficando mais no material mais rígido. Mas é uma mãozinha que, do ponto de vista motor, não é tão ruim, mas uma mãozinha que, do ponto de vista sensorial, ela é muito ruim. Ou seja, então você, às vezes, você olha, eu não entendo por que aquele paciente não usa a mão, sendo que ele tem uma condição boa motora naquela mão. E isso muitas vezes entra o fator sensorial, a propriocepção, percepção mesmo daquele corpo, né? Esse garotinho, a gente fez muito trabalho na integração sensorial e eu lembro muito bem, ele adorava coisas de impacto. Ou seja, ele descia uma rampa, ele queria se socar. Eu falava, meu Deus do céu, a gente tinha que estar atento o tempo todo para ele não se quebrar, né? Mas é como se ele precisasse disso para se perceber. Uhum. Então, assim, é uma coisa que a gente acaba sendo difícil para o paciente também que tem uma condição motora melhor, mas se ela tem um sensorial muito ruim, acaba comprometendo a funcionalidade do membro, né? Sim. Então, esse são casos, é um caso mais leve motoramente, mas que a gente tem que entrar com a interferência assim, para não acabar acontecendo aquele desvio lá, tá? E isso vai se Até porque, né, acentuando por... Oi? essas crianças envelhecem e vão ficando com deformidades instaladas na vida adulta, né? Sim, mesmo sendo um caso leve, ela pode vir a desenvolver deformidade, sim, né? Uhum. E órtese, né, Paty? Órtese, ela é preventiva. A Isso. órtese, você não corrige uma deformidade estruturada. Se você tem Uhum. uma contratura, a órtese não vai tirar aquela contratura. O caso é cirúrgico. E é muito difícil das pessoas, dos médicos quererem operar a mão, né? E a gente tem Uhum. aqui, pelo menos aqui, a gente tem uma dificuldade muito grande quando é um caso grave. Então, os médicos não gostam muito de estar operando mão numa situação como essa. Então, a Isso. gente tem que fazer com que não chegue lá na frente essa Processo. deformidade, Uhum. né? Eu não sei se... Acontece isso com o celular de vocês? Eu não sei se é meu, o Instagram vai escurecendo, vai fechando, mas É, não era assim. Não era assim. A ele gente fazia uma live inteira sem a tela ficar escura. Agora a gente tem que ficar tocando na tela para ela sim, voltar. Que tem estranho. feito isso. Então tá bom. Pensei que era só meu celular e o da Sônia. Bom, aí num outro padrão do polegar, nós já temos a flexão da metacarpon. Então, esse Uhum. polegar já vai para a palma da mão, né? Faz isso daqui, que também leva para um desvio. Numa situação dessa, a gente já não tem mais nem dúvida que tem que entrar uma órtese, que a gente tem que colocar um abdutor aí para essa mão. Não tem Uhum. comprometimento de punho, né, no quadrão flexor, então é só um abdutor mesmo, não tem necessidade de ser uma órtese que envolva punho, tá?
Aí nós temos ainda casos onde o paciente faz a extensão do polegar. Então, ele aduz, mas ele estende. Muitos pacientes usam isso para abertura da mão. Ele faz Uhum. isso daqui, usa a extensão do polegar para conseguir abrir a mão, tá? Então, a gente tem que estar colocando, olha, porque você vê o adutor fortemente trabalhando aqui, né? O adutor do polegar e o extensor também fortemente trabalhando para ele poder dar conta de estender esses dedos. E a Uhum. gente tem que entrar assim. Hoje, esse garotinho, hoje eu refiz o abdutor dele. Aí é um caso até interessante para a gente estar colocando aqui. Aí a mãe, ele mora muito próximo da clínica, então ele sempre vai com a cuidadora. Aí a mãe perguntou, vai mudar a órtese? Vai mudar a órtese por quê? Eu falei, não, né? Vai ser só o abdutor mesmo. Grace, porque ele faz... A hora que ele vai tentar pegar com a mão, pegar alguma coisa, ele flete o punho. Aí eu estava explicando para ele. É uma mãozinha que, do ponto de vista motor, não é... Como que fala? Não é tão comprometida, mas sensorialmente é bastante comprometida. Uhum. Né? Então, é aquela mão que não entra, que não entra. E assim, a gente está conseguindo um pouquinho mais de movimentação com essa mão, com muita estimulação. E aí, o que ele faz para conseguir? Ele usa o efeito tenodese para poder Uhum. esticar os dedos. Mas só que o padrão dele, ele não permanece. É certo usar o efeito tenodese aqui no caso de uma mão espástica? Não, não é certo. Mas o que acontece? No caso dele, que não tem praticamente muito pouca função nessa mão, que é um trabalho, eu nem me incomodo que ele use o efeito tenodese, porque a hora que ele vai esticar, para quem, né, o efeito tenodese é justamente isso, você flete o punho, os dedos estende, você estende o punho, os dedos fletem. Então, o que a criança acaba fazendo? Isso aqui, para poder pegar. Só que o padrão do punho dele não é fixo. Então, o fato de o punho não é fixo e ficar bem posicionadinho, a gente acaba permitindo que ele trabalhe com a mão assim. Porque se eu colocar uma órtese, que eu limitar essa flexão do punho, ele não vai fazer nada com a mão. Então, hoje, eu quero que ele use a mão, né? E aí, futuramente, a gente vai ver. Mas, primeiro, essa mão tem que agir, essa mão tem que trabalhar, né? Ele Essa tem que mão parar tem de que... negligenciar ela. Sim, porque o que acontece? Quanto mais ele usar, mais informação sensorial ele recebe, mais ele vai perceber que esse membro existe e mais ele vai usar. Então, Isso. hoje, se o padrão fosse fixo, a gente com certeza, né, já estaria colocando uma órtese para punho aí. Mas no caso dele, não há necessidade, tá? Então, vou virar aqui só mais um pouquinho. E aí, um casinho mais gravezinho, mas que, por ser pequenininha ainda, eu às vezes, quando a criança é muito pequenininha, eu gosto de entrar com o neoprene primeiro. Aliás, eu tenho usado muito mais materiais leves, como neoprene, do que material rígido, como termoplástico. Não que eu não use, eu uso sim. Uhum. Mas, às vezes, que nem no caso dessa menina, eu quis entrar com um abdutor, porque a rotação interna que ela faz é muito grande. E então, a primeiro momento, tá fazendo uma rotação externa com essa faixinha supinadora aí, o abdutor do polegar, para posteriormente tá usando com material mais rígido, que provavelmente uma criança que precisa vai precisar de um material mais rígido, tá? Uhum. E aqui nós temos aí 2 abdutores, né? No caso, esse garotinho que estava lá, que eu mostrei, né, que faz a extensão do polegar, no começo a gente usa muito o neoprene com ele. Mas como a criança cresce, as reações associadas, aí começa bem os estirões, aí o posicionamento do membro não fica muito, o neoprene não consegue segurar mais, e aí a gente partiu para o termoplástico.
Mas quando sim, ele era menorzinho e para parar na mão dele, esse abdutor teve que ser feito de uma forma diferente, como se fosse a luva, menos a sim. parte do polegar, para que ele não tirasse, porque ele arrancava fora. Aí eu falei, não, vamos fazer um negócio que ele não vai ter com um velcro bem forte, que ele não vai ter condição de poder tirar e poder se acostumar, né? Com a órtese também. Então, aqui são os Uma coisa abdutores. que me chama, isso é o que eu mais agrado, assim, na parte da neurologia, que a gente às vezes acaba tendo que inventar um modelo específico para aquela criança, né? Às A gente. vezes, sim. Eu penso que assim, se a gente respeitar os alinhamentos biomecânicos, Paty, não tem porquê, né? Você não ter Uhum. alguma outra coisa. Desde que Sim, essa mão fique o mais alinhada possível. Às vezes você pega uma mão toda cheia de contratura, como a gente vai ver aqui, que você é como se você tentar. Por que você entra com uma órtese numa situação dessa que é irreversível? Para poder facilitar a parte da higienização da mão. Porque aí sim, a mão não consegue lavar essa mão direito, não consegue enxugar essa mão direito. Essa mão não é só pelo chulé da mão, porque eu falo que chulé de mão é pior que chulé de sim. pé. Não é só por conta desse odor da mão, mas porque isso vai dar rompimento na pele, vai dar Isso fissuras. lesão. E É, isso, essas lesões vão se comprometendo ainda mais. Vai uhum, bactéria que entra. Então, assim, a gente tem que cuidar nesse sentido também, sim. né? Então, É uma vamos. porta de entrada para outras infecções também, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Então, aqui, olha, são os materiais leves. Aqui é o abdutor com a faixinha supinadora, o tape que vocês já tiveram com Cláudia, né? É, vai ser a segunda. Foi transferido. A da Cláudia, por problemas pessoais, a gente teve que transferir. Ah, tá. Eu achei que tivesse sido, eu não É, pude ver, não porque consigo. a gente tem live também na segunda, né? É. E aí a faixinha com o Fábio Foam, não sei se vocês conhecem esse material, Uhum, que é um materialzinho muito próximo do Teratog, né? uhum, Ele tem uma uhum. borrachinha por dentro, então ele adere bem à pele. Só que, assim, ele é um material leve também, muito leve. Então, um Uhum. polegar com um pouquinho mais de espacidade, você não consegue segurar, né? Aqui já é um outro modelinho que eu gosto de usar muito porque não vai costura. Então a gente não depende da agulha, não depende da costureira. É ótimo. Que é ótimo. E ela dá uma informação sensorial para o punho. Não que segure este punho, tá aqui, tá? Uhum. Não que segure. Deixa eu ver, acho que é essa mão aqui, na mão esquerda. Então eu coloco aqui, bem na região do rádio aqui, radial, né? Quando eu coloco aqui, é duro é colocar sozinha. Essa parte já vem entre o polegar e o indicador. Aí eu já prendo aqui e venho com as faixinhas para segurar aqui e segurar aqui. Então, opa, então fica isso aqui. Aí você pode, o velcro, ele pode servir como um reforço também, né? Uhum. Tem indicação para comprar a faixa Fuan? Não, quem vende é a Fisiovital. A Fisiovital e acho que é Niterói, né? Eles têm essas faixas para vender, tá? Então você encontra em rolo, encontra rolo maior, rolo menor, faixinhas. E aí a gente usa também às vezes as mais largas para faixinha abdominal, para dar aquela informação sensorial para aquele abdômenzinho protuso, né? Uhum. Então, aqui, tá? Esse é um modelinho que eu gosto bastante. Mas também não segura um polegar que aduz fortemente. Não segura. Então, as órteses em neoprene. Mas quando eu comecei minha vida trabalhar com órtese, né? Que eu trabalho desde o início da minha vida profissional, a gente não tinha o neoprene. A Sim. gente não tinha essa opção. Então, ou era o termoplástico, Que também ou era bem não era difícil, né? nada. Então, hoje, quando a gente pega um caso de atetose, que a atetose é mais em extremidade, que os movimentos involuntários são mais em extremidades,
tem a espacidade predominando, mas a espacidade predomina mais que os movimentos involuntários. Era muito triste, porque a criança não se adaptava ao material rígido. Hoje não. Hoje a gente Uhum. consegue, com o neoprene, estabilizar o punho, estabilizar um pouquinho mais o polegar e o paciente, mesmo que ele faça movimentos involuntários dentro da órtese, a órtese não machuca, né? Temos uma variedade de termomoldável bem maior também, né? Ah, de característica de material, Paty, você está Isso, é. falando? Isso. Isso. Hoje tem. Na minha época, quando eu comecei, era só o Ortoplas da Johnson. Aí e a gente conseguia comprar com facilidade, porque eles usavam para fazer aqueles coletes. Aqueles coletes, esqueci o nome do colete, que pegava o tronco inteiro, era feito com o termoplástico. Aí, quando o neoprene foi introduzido, o neoprene, ó, O Easyform, que acho que não, foi. esses das hortes, meu Deus. Oh, meu Deus, esses das hortes de pé, Ah, tá. polipropileno. Uhum. Polipropileno. Que é um material, é um termomodável, só que em temperatura De alta, alta né? temperatura. Uhum. Aí, claro, ficava muito mais barato para fazer esses coletes. Então, a Johnson parou de trazer, trazer, porque na época que eu comecei, as importações não eram abertas. Né? Uhum. Aí veio o governo Collor, que abriu as importações, mas a gente conseguia comprar termomoldável da ACD, Uhum. porque a CD tinha isenção de impostos. Então, eles compravam e revendiam para terapeuta. Só que aí eles começaram a comprar outros materiais de outras características. Então, foi aí que a gente começou a conhecer. E depois que abriu as importações, aí começou a chover material, né? De várias. Eu nunca, não, até hoje não experimentei todos. Já experimentei vários, mas não experimentei todos. Porque a gente acaba tendo as nossas preferências também. Cada Uhum. terapeuta se adapta melhor a um tipo ou outro, né? É. Uhum. Então vamos seguir. Aí, Paty, você fica. Eu tô vendo que tem questões aí, Vou depois a anotando. gente volta, né? Para Uhum. as questões. Uhum. Então, aqui uma mãozinha é uma mãozinha um pouco mais grave, é uma mãozinha que às vezes precisaria de uma órtese, inclusive de posicionamento, Uhum. mas para a família era muito difícil ter as duas órteses. Então, nós optamos em fazer uma órtesezinha funcional, que às vezes a criança não fica toda lá entalada. E, Uhum. concomitante a essa órtese, a mãe poderia estar colocando um rolinho de espuma como esse aqui, isso aqui é infantil, claro, né? Que a gente faz de espuma, que ela acaba fazendo a função de uma órtese de posicionamento, né? Então o custo para a família fica mais viável, né? Então, até porque ele precisava para as duas mãos. Então vamos lá. Essa é uma órtese articulada em termoplástico. Ela é uma órtese legalzinha, só que eu não uso mais. Por que eu não uso mais uma órtese? Eu particularmente não uso. Porque esta órtese aqui, em luva, ela faz o efeito dessa órtese em termoplástico. Por exemplo, porque vocês concordam comigo que que o paciente que faz uma extensão ativa de punho, porque essa é uma órtese que bloqueia a flexão e Uhum. permite a extensão ativa de punho. O Uhum. paciente que consegue fazer uma extensão ativa de punho é um caso leve, certo? Um caso Uhum. leve pode se adaptar a Ao uma neoprene. órtese de neoprene. Então, o que, que a gente faz? A gente coloca costura um velcro aqui, né? Aqui é um bolsinho, ó, é um velcro preto, aqui é um bolsinho. Eu pego um pedaço de termoplástico, dou a angulação da mão, né, no termoplástico, encaixo ele aqui, ele vai bloquear a flexão e ele tem liberdade de fazer extensão com essa órtese. Uhum. Então, é muito mais conforto, né? É muito mais conforto. Então, vamos lá. Mas eu sempre ensino nos meus cursos, porque eu falo, vai que tem alguém que não vai comprar neoprene, né?
Tem Sim. gente que fala, ah, no neoprene na minha cidade não dá porque é muito quente. Aqui em Campo Grande também é quente, muito quente. Mas ainda assim a gente usa bastante. Né? Mas Ainda eu é mais sempre, confortável, né? sempre oriento a família, ó, tira, deixa a pele transpirar, enquanto isso a órtese que está umedecida seca um pouquinho, depois volta de novo, e aí vai. Nesses casos, dependendo, compensa até ter duas, né, Grace? Sim, Para é porque é mais fazer a questão barato, da higienização. né? É. A órtese sai muito mais em conta do que uma órtese termoplástico. Esses dias atrás eu fiz para minha garotinha, também já fiz duas. Falou, ó, já vamos fazer duas, porque na hora que lavar uma, a outra já está pronta ali para ser Isso. usada, né? E aqui é uma mãozinha, uma artrogripose. Ela chegou bebezinha demais, acho que ela tinha 2 meses. E a gente foi fazendo, as órteses dela pareciam chaveirinhas. Chaveirinho. O pai fala que tem, a gente até começou com algumas luvinhas. E o pai falou que ia fazer chaveirinho na órtese dela. E a gente foi, essa menina já tá grande, né? Olha, você tá vendo isso daqui, Paty? Uhum. Verdade, ela forma como um rolinho. Ela forma um rolinho com o polegar lateralizado. Eu gosto muito. Por que, que a gente usa o rolinho? Porque o rolinho, gente, ele... Bom, primeiramente, órtese de mão reta não é para paciente neurológico. Uhum. Isso aqui não é para paciente. Isso aqui é achata-arco. Nós temos o arco transverso distal, o arco transverso proximal e os arcos longitudinais que fazem com que a nossa mão adquira Tem uma uma garra natural. concavidade e essa concavidade é que nos permite a apreensão. Uhum. E eu posiciono um paciente dentro de uma órtese em mão reta, eu estou tirando todas as possibilidades que ele possa vir a ter de uso funcional dessa mão. Então, isso aqui, até porque imagine uma mão dentro de uma órtese. Agora, imagine uma mão espástica dentro de uma órtese reta. O paciente, daqui a pouco, ele está assim, ó, Uhum. dentro da órtese, até o punho. Por quê? Porque a espacidade está ali. Você não consegue conter a espacidade dessa forma. Então, que benefício isso está trazendo para o paciente? Nenhum, mas nenhum mesmo, tá? Então, a gente tem que posicionar a mão em posição de concavidade. A órtese de rolinho, ela favorece essa concavidade. Ela é muito legal para pacientes que têm os arcos achatados, como nas lesões medulares, né? Uhum. O único inconveniente dessa órtese é que se ela for só de rolinho e você tiver um polegar fletido, ela não vai posicionar esse polegar, tá? Então é isso aqui. O polegar não pode, o paciente já tem um polegar fletido, aí ele vai continuar fletido aqui. Então não vai ter posição para ele. Mas se o paciente é só a metacarpo, que flete, e a interfalangiana não, você pode manter o paciente numa posição assim, tá? Uhum. Agora, caso ele tenha, que eu não tenho nem o modelo aqui. Mas Caso ele tenha infecção, é a aquele da gente foto tem que eu que... fiz da divulgação, né? Isso aí. A gente coloca isso aqui. A gente faz aquele modelinho em luva que eu falo, né? Que você Uhum. desenha a órtese com um polegar Autossensor. mais lateralizado, Uhum. não aqui rodado, mas Uhum. mais lateralizado. E aí você dá o formato de rolinho para a mão se acomodar, tá? Então, a gente tem que pensar nessa mão, independente se ela tem hoje ou não função, a gente tem que pensar nessa mão como sempre se ela fosse e vai vir a ser uma mão funcional. Eu falo Uhum. assim, olha, o paciente não tem função nenhuma. Ah, não tem função. Tá, a gente não sabe a medicina amanhã. E se esse paciente... E as células tronco aí pode dar um boom maior? E esse paciente tem possibilidade de vir a receber um tratamento assim. Agora, se ele tiver um estado de contratura, e aí ele já vai perder a chance dele.
né? Então, a gente sempre está pensando como se aquela mão, mesmo que ela não tenha função, ela venha a ser uma mão funcional, tá bom? Olha aí, isso aqui, deixa eu ver, não dá para ver aqui. Dá para ver agora, né? É o Tá. extremo do extremo de uma deformidade estrutural. É onde a musculatura intrínseca, né, está totalmente comprometida e esse punho está em extensão total, polegar aduzido, fletido, dedos fletidos, contratura na metacarpo. Então, o que, que a gente faz? Olha, foi feito um rolinho. Se vocês olharem aqui, é um rolinho. Não tem como eu estender esse punho nem em posição neutra. Não dá, ele não permanece em posição neutra. Então, eu vou dar uma flexão nesse punho. O grau de flexão que eu vou dar é o que permite que eu acomode os dedos dentro da órtese. Então, não adianta eu querer estender demais a musculatura do punho e o paciente está aqui, né? Ou Uhum. está aqui. Aí você vai estender, estender, estender e a mão do paciente está aqui fechada. Aí você vai querer que ele fique com essa mão aqui dentro de um rolinho. Ele não vai conseguir. A gente não Não vai vai parar. conseguir um alongamento imediato, assim. Pode ser Uhum. que até consiga mais. Uma mão dessa que já está cheia de contratura, a gente não vai conseguir, porque ela está com uma deformidade muito grande. Aí o que, que a Uhum. gente faz? Isso vai ajudar a mãe a fazer a higienização, né? Da, da mão, certo? Para não ter fissuras. Então, aqui, ó, já é um caso de rolinho, onde o polegar não tem uma flexão da interfalangiana, e aí, no caso, pode ser só o rolinho, né? Sem precisar ter o polegar Uhum. apoiado. Então, é como se ela tivesse mesmo segurando um rolinho, tá? E aqui são as nossas órtices também, uma órtice funcional. O paciente faz a flexão, mas quando você posiciona o punho em extensão, pede para ele estender os dedos, ele consegue fazer isso ativamente, então já é uma situação de que ele precisa de uma órtese funcional para poder continuar com um padrão não aí do efeito tenodés, porque ele aqui fica com a flexão, né? Aqui ele está com os dedos estendidos porque o punho dele está em flexão, mas se eu trago para a extensão e peço para ele estender o dedo, ele consegue, então eu tenho mesmo que já colocar uma órtese funcional para esse paciente, tá? E trabalhar, viu, gente? Porque não adianta só você colocar a órtese e não fazer o exercício ativo Sim. com esse paciente. Então, a gente tem que... Nossa, tá tão escuro aqui, não tá escuro, gente? Deixa eu só Só acender tua mais luz bolsa, aqui, tela tá não. bom? Peraí. É que foi escurecendo, não estava escurecendo na hora que a gente começou. Aqui A nós tua somos tela tá. uma hora mais cedo de Sim. vocês. Mas 5 horas já começa a querer começar a escurecer aqui. E então, gente, me perdi na fala agora, Paty. Eu também. Eu volto, não tem problema. Depois eu lembro. Vamos lá. Tu estava falando sobre a condição da gente respeitar, né, os ângulos. Ah, isso. Por exemplo, veja a mão desse paciente que é uma sequela de AVC. E, e ele, assim, se a gente olhando na foto, até parece que não é tanto, né, gente? Mas se você vê o tendão, se você vê a pressão que ele está fazendo na unha dele ali, é uma mão muito espástica. Então, eu não consigo dar mais extensão para esse punho. Eu tenho que fazer isso gradativamente. Então, a primeira órtese dele, vou dar um certo grau de flexão para esse punho, para que esses dedos possam se acomodar ali, né? Porque Uhum. se eu ponho uma órtese assim nele, tá? Ó, a órtese, deixa eu ver, aqui, que é o modelinho dele lá. Se eu dou
ele vai fazer isso aqui. Ele vai tentar sair da situação porque a espasticidade é muito forte. Né? Isso aí. É isso. Órtese funcional, gente, trabalhar com a órtese. Botou a órtese, tem que trabalhar com ela. Porque assim, quando o paciente está lá, com aquele efeito Tenodese, deixa eu até voltar, porque agora eu lembrei, era que a gente estava falando de fazer a órtese e colocar. Obrigada aí, viu, a Raquel? Obrigada, Raquel. Aqui. Né? Se é um paciente que aquela mão, na hora que ele vai trabalhar, ele vai pegar aqui. Ele vai ficar assim. Ele vai trabalhar dessa forma. Porque os flexores são muito atuantes. Os flexores são muito mais tensos, muito mais atuantes. Então, o que a gente tem que fazer? Tira a ação dos flexores com a órtese. A gente tira essa ação. Aí, ele consegue estender, mesmo que ele consiga estender com um pouquinho mais de dificuldade, porque eu tirei a ação dos flexores, ou seja, os extensores estão enfraquecidos. Eles já, por si só, eles já não são músculos tão fortes. Eles precisam ter força suficiente para vencer a ação do flexor e soltar o objeto. Mas, como geralmente os flexores são muito mais atuantes, porque a gente precisa dele para agarrar o objeto, eles são mais fortes, o que acontece? Eles atuam mais. Aí esse aqui já está enfraquecido por conta da ação e vai acontecendo isso, vai acontecendo isso, vai acontecendo isso. A hora que eu ponho uma órtese, nós vamos fazer o treinamento com essa órtese. Aí o paciente vai aprender a pegar com essa órtese, a soltar, a pegar, a soltar. O que ele está fazendo? Ele está fortalecendo os extensores. Então, eu tive várias crianças que tinham um padrão muito mais acentuado e que no começo era até difícil de estar fazendo um pouquinho da extensão com a órtese, mas a gente treinando, pegar, soltar, pegar coisas depois com resistência, soltar e depois partir para atividades funcionais como aprender a dar laço, aprender a mexer com o cabelo, a cortar com garfo e faca. E depois, mesmo quando ela tirava a órtese, ela não perdia a funcionalidade. Ela acentuava um pouquinho mais, porque as reações associadas elas estão presentes, né? Acentuava um pouquinho mais o padrão, mas ela não perdia a funcionalidade e os ganhos, né? E então, assim, a gente vê que a órtese contribui muito para ajudar que essa função venha com mais qualidade, tá? Grace, Oi, só te dando tempo, só para te saber do tempo, só faltam agora 20 minutos. Então, nós já vamos passar já. Então, Tá. acho que já está quase acabando, viu? Se esse aqui não for o último. Porque tem bastante perguntinha já. Tá bom, então vamos lá. Ó, tá vendo aqui? Deixa eu mostrar. Isso já tem um encurtamento significativo. Aí você posiciona a mão, você não consegue uma extensão do punho máximo. E se o que você consegue de extensão, os dedos fletem. Então, o que eu tenho que fazer? Dar um certo grau de flexão para esse punho, para não haver tanta tensão nos dedos, e aí o paciente poder permanecer na órtese, senão ele não vai dar conta, tá bom? E esse alongamento vem com o tempo também, né? Olha, ali no caso já tem uma contratura, Tati. Você pode ganhar um pouquinho mais de amplitude, mas você não reverte a situação. Não reverte, tá? E aqui é uma órtese dessa que eu mostrei para vocês agora, né? Que eu gosto muito para os pacientes com AVC. Essa é a mão de uma moça que teve um AVC. Esse material chama Spectrum, que a gente compra na MM. Eu adoro esse material, mas ele não é muito legal para quem não tem muita experiência com termoplástico. Porque se ele passa um pouquinho da temperatura, ele pega as impressões digitais. Mas ele dá um acabamento lindo na órtese, coisa que o Exeform não dá tanto. E eu gosto muito de acabamento, tá?
Mas o Ezeforme, ele tem mais borracha, ele tem mais memória, quer dizer, se você erra, você volta um pouquinho com ele para água quente, ele volta. Então, às vezes, ele... E o custo também, às vezes, é mais barato, né? Então, é isso. Eu acho que esse é o último. Ah, não. Aqui. Ai, meu Deus, tem mais aqui. Esse aqui é uma órtesezinha de cotovelo, para você limitar um pouquinho aquela flexão do cotovelo, tá? A gente faz isso, coloca... Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. A gente coloca uma hastezinha de termo... Pode ser de PVC, pode ser de... Aqui, ó, a gente coloca a haste e, claro, ele vem na porção média do antebraço, né? Início da porção inferior e começo da porção média, e a mesma coisa no braço, né? E aí, aqui até, inclusive, a órtese já está curta para ele. Então, você bloqueia um pouco essa flexão. Aqueles pacientes que ficam muito fletidos, você... E, claro, na hora de você colocar o termoplástico, você não precisa colocar ele reto. Você dá um certo grau para que o paciente consiga ter uma semiflexão e poder usar esses braços na linha média, né? Deixa eu ver. Último. Agora foi o último. Tá bom? Agora eu vou voltar aqui para mim e vamos responder as questões. Tá. Se alguém tiver, pode falar. Tá. Em quais casos não devemos prescrever órteses? Pergunta o César. Para Não pacientes. prescrever, É. olha, em relação à questão da dificuldade motora desse paciente, primeiro, órtese rígida, aquilo que eu falei, se o paciente tem movimentos involuntários, elas não vão atender o paciente, mas a gente pode tentar com órtese de material leve. Em relação à deformidade, não tem deformidade que a gente não possa estar confeccionando uma órtese. Por mais grave que seja a mão, você dá conta de fazer alguma coisa para melhorar aquela mão, tá? O que a gente não prescreve é quando o emocional, a questão familiar não entendem o objetivo da órtese. Às vezes acontece de o paciente não conseguir entender como deve ser o uso. Não é que a gente não prescreve, às vezes o paciente mesmo opta por não fazer. Eu já tive caso de o paciente chegou achando que a órtese ia ajudá-lo a fazer o membro voltar a funcionar como antigamente. E eu falei para ele que não, que isso não ia acontecer. Que aquilo era para não deixar, expliquei da espacidade, expliquei da deformidade. Ele saiu e falou assim, não, ainda me chama de doutor. Não, doutor, então eu não quero fazer. Tá? Então, não existe assim, você não prescrever. Quem vai determinar se vai querer o uso ou não é o próprio paciente e a família. No caso do garotinho lá que eu falei que ele não se adaptou ao uso do neoprene, é porque a família não entendeu como deveria ser colocado. Porque nós começamos nós fomos fazer um abdutorzinho de neoprene para ele, daria para ele usar. Tá? Então, um abdutor de neoprene com a faixa supinadora, deixa eu só mostrar aqui rapidamente. Com a faixinha supinadora, você ancora o velcro aqui no dorso do polegar, tá? Na face anterior aqui do polegar. Então, quando você ancora, é claro que você dá um pouquinho de pressão, de alongamento aqui, né? Dá uma tração, na verdade. Sim. E quando você dá essa tração, aí ele se junta, você não precisa tracionar muito. O que a mãe fazia? Ela tracionava demais, o polegar ficava aqui. Aí eu ia lá e explicava. Não pode, isso vai dar uma instabilidade na articulação, isso vai luxar a articulação do polegar. Foi uma, foram duas, três, 4 vezes. Chegou no último, eu falei, olha, fulana, nós vamos tirar essa órtese, ele não vai mais usar essa órtese. Porque você vai luxar o dedo do seu filho e a culpada vai ser eu. Porque pus a órtese. Ai, não, nós vamos voltar na outra. Não adianta, já vi que não adianta, não deu certo, não vai, não tem problema, a outra vai ajudar, né? Então, essas questões fica difícil até para você estar prescrevendo qual órtese
Mas, na verdade, assim, não existe limitações que vai te impedir. O que vai te impedir de estar colocando, geralmente, vai ser o paciente mesmo que vai optar por não querer, coisas assim, né? E eu quero dizer que eu aprendi isso contigo. É? Porque eu achava assim, não, se não tem mais, né, necessidade, o paciente já está lá todo com uma deformidade instalada, para que eu vou meter uma órtese, mais uma coisa para, né, para engessar esse paciente? E com a aula que eu tive contigo, desmistificou isso e graças a Deus aprendi, porque teve grandes benefícios, inclusive de escutar de uma paciente minha que 20 anos de AVC nunca tinha recebido uma órtese, e quando eu fiz a do rolinho nela, ela voltou dali 60 dias, teve um ganho de amplitude, que eu fiquei até muito admirada. E ela feliz da vida que tinha voltado a pintar as unhas, que ela nunca mais tinha pintado, né? Desde o AVC. Então, isso é algo que me emociona até hoje, assim, eu me arrepio toda vez que eu falo, porque isso é um grande ganho para nós, TOs, né? Quando a gente percebe Isso isso. é verdade. Eu falo, às vezes, quando chega uma mão como aquela no consultório, né, para ela falar, ai, minha Nossa Senhora, já pensa, ai. Aí eu já, porque a sexta-tarde eu não atendo paciente fixo, né? Aí eu falo, bom, já vi que eu vou passar a tarde aqui fazendo, mexendo. Não, não é tanto assim, mas é um paciente que se você modela uma órtese em meia hora, finaliza em meia hora, 45 minutos, um paciente desse você não vai fazer isso, né? Tá. Então, assim, é mais trabalhoso. Mas é um desafio, eu adoro desafio, né? Eu acho que Também. a gente tem que fazer sim, tá bom? Tem, mas a Diamantina e a Renata perguntaram se tu tem algum tempo de uso, assim, que tu indica. Porque eu sei que isso Olha, é bem contraditório com pelo várias linhas de menos trabalho, né? o ideal é que fosse 8 horas por dia, pelo menos isso. Tem gente que até mais. Por quê? Porque às vezes, mas não consegue, não sei o quê. Aí você conversa com a família e vê a possibilidade em qual período usar. Se na escola onde a gente sabe que a outra mãozinha melhor vai estar trabalhando horrores e essa outra vai estar em reação associada, a gente Uhum, pede para estar colocando na escola. Às uhum, vezes pede para... tem garotinho, né? Vai estar na televisão, vai estar em alguma situação, não tá? Põe a órtese. Agora, vai andar de bicicleta, vai correr, vai andar, tira a órtese. Né? Mas o ideal, que pelo menos 8 horas por dia, para você tentar conter as deformidades dessa mão. Né? sim. Tem algumas perguntas ainda, a gente só tem 10 minutos. Vamos Tá tentar. bom. Tem algumas que eu acho que tu já respondeu, dá pra gente só dar uma pincelada de novo, assim. A Thaís perguntou se em paciente com ela, e com mão em garra, se tu indique, qual material que tu indica? Olha, mão em garra provavelmente vai ser uma órtese em termoplástico. Não tem, Uhum, o neoprene não segura. É uma órtese de posicionamento. Aí uhum, você vai ver a situação do polegar, aí você vai decidir se você vai colocar um rolinho, dependendo da situação do polegar, ou uhum, você vai colocar uma órtese porque o rolinho é órtese de posicionamento, a luva, que o polegar fica lateralizado, é órtese de posicionamento, e essa outra aqui é órtese de posicionamento, tá? uhum. Então, o modelo você vai decidir, mas uma mão em garra, com certeza, e aí provavelmente você vai ter que dar mais em forma de rolinho isso daqui, né? Para não, porque ela não vai conseguir fazer essa extensão. Então, você vai ter que fazer um rolinho muito pequenininho, às vezes, o diâmetro menor, para ela poder acomodar os dedos. Agora, essa garra, se ela está totalmente já fixada, contraturada, eu acho difícil, mas assim, você conseguir muito alongamento, entendeu? Porque mão contraturada, com contratura, a gente não consegue tirar com a órtese, tá? Sim. Depois a Priscila Fernandes, eu vou botar o sobrenome porque tem duas Priscilas fazendo pergunta. Ela perguntou qual a orientação do uso da luva, aquela que tu mostrou de neoprene. Qual orientação? É, para qual Olha, tipo de
paciente que tu Para indica? paciente, bom, eu só trabalho com os pacientes neurológicos, mas quem tiver uma tendinite também pode Sim, não, usar. mas acho que ela quer saber, acho que ela quer saber qual o grau, né, da espasticidade, Ah, assim. eu uso isso aqui em pacientes mais graves também. Às vezes aquela mãozinha, você vê aquela mãozinha assim, quase sem musculatura, aquela mãozinha, você vai botar um material rígido. Então, às vezes eu coloco isso aqui e com rolinho. Aí ela dá uma função de órtese de posicionamento. É claro que tem que ter a haste aqui para prevenir a flexão. Se é um paciente com uma mão onde a extensão do punho está acontecendo, você vai colocar o bolsinho no dorso e vai colocar uma haste reta para tirar dessa extensão excessiva, tá? Mas Uhum. eu até paciente mais grave já fiz isso daqui, tá? Eu E uma faço. questão de Não sei que seja propriocepção muito. também, né? É. A não ser que seja assim muito, como aquele caso da mão lá, Uhum. que aí isso aqui não resolve de jeito nenhum, tá? Aí a Priscila, Um grau moderadozinho assim, moderado, que não é grave, dá pra gente colocar. sim. A Priscila Metidieri, espero que eu tenha falado direito. Ela perguntou no órtese de padrão flexor, tá? Usa rolinho ou a comum de posicionamento? Eu acho que ela quer dizer aquela órtese que a gente. É mais ou menos o que tu já tinha dito. Acho que É, aquela que é bem garra, se tu indica a de extensor de punho e dedos, né? Ou se tu indica botar o rolinho ou a mescla. Eu costumo usar até a eu mescla. também gosto de usar a mescla. Com o polegar do lado e dando o rolinho para fazer isso daqui, tá? Sim. Porque provavelmente uma mão dessa, o polegar tá em flexão. E aí, não vai conseguir o rolinho, só o rolinho não vai conseguir, vai precisar de alguma coisa para Apoio para o polegar, né? Certo. Depois tem o Guevara, é estrangeiro ele, hein? Prioriza alinhamento de punho ou considera tenodese? para órtese, se o Isso. padrão permanece, se ele permanece aqui, você tem que tirar. Agora, se ele faz um pouquinho, mas sai da situação, não fica, esse membro não fica, e aí você vai avaliar o grau de funcionalidade dessa mão. Se esse paciente usa muito pouco a mão e só consegue usar a mão no efeito tenodese, não tire isso ainda dele. Uhum. Agora, se ele é aqui, ele só faz isso, só faz isso, e só faz isso, aí parou, e o punho está aqui, aí não, você tem que tirar e trabalhar para esse dedo estender sem a flexão Uhum. do punho. Sim. Eu não anotei quem perguntou, mas eu já procuro aqui. Perguntou na distrofia com encurtamento do braço. Se beneficia com aquele extensor de cotovelo, esse último que tu mostrou. Já, Se deixa eu tem procurar aqui. qualquer patologia que tiver, já está já tá tendo um encurtamento, mas você ainda consegue alongar, não tem problema, seja ela qual for a patologia, tá? Não tem contraindicação. Essa foi uma fono que perguntou que a filha dela tem, daí essa distrofia dela ficou, queria saber. Foi. Distrofia. Ela não especificou, acho que, deixa eu ver aqui se ela especificou a distrofia. Não, ela só disse que é uma distrofia com encurtamento de braço. Não tem problema, pode usar sim, tá? Ah, deixa eu ver aqui. A Iris pergunta se o teu rolinho é disso com qual espuma? Ah, eu pego uma espuma fininha. Eu não pego uma espuma grossa e vou cortando, porque o paciente espástico vai apertar aquela espuma. Hum, Eu pego uma espuma fininha, eu vou enrolando bem apertadinha, até dar o diâmetro que eu quero. Aí eu dou uns pontos nessa espuma e depois revisto com tecido, tá? Então aí tem ela uma fica uma densidade. espuma com uma densidade boa, né? Não, porque senão a mão muito espástica vai apertar essa espuma Uhum. se você só cortar. E também tem os espaguetes, também dá para fazer. Mas para uma mão de criança, aí você vai gastar aquele espaguete. Mas também é possível, tá? É possível.
Dá para fazer também, se tem termomoldável, dá para moldar no formato termomoldável o rolinho e, e forrar também, né? Também, só que aí já não é tão confortável, Sim. porque aqui ele já é mais confortávelzinho, tá? Mas Tá. também dá também. Não temos mais nenhuma pergunta. Ah, que tá bom. Já são, faltam uns minutinhos. É. Grace, adorei. Ah, Foi que ótimo estar bom. Eu contigo. posso fazer um convite para vocês aí que estão vendo a Claro. gente? Uhum. Nós vamos ter essa semana agora, começa amanhã às 16 horas, nós vamos ter a Semana dos Mobiliários Adaptados em PVC. Vão ser 4 aulas gratuitas, onde nós vamos falar sobre o impacto, a primeira aula, o impacto da má postura, no desenvolvimento das deformidades. Na segunda aula, a extensão do nosso trabalho para casa. Na terceira aula, a extensão do nosso trabalho para a escola. E na quarta aula, nós vamos apresentar todos os mobiliários adaptados em PVC e suas funções. Então, se vocês tiverem interesse, na nossa página inicial da Neuroposturando tem um link, vocês já vão ser direcionados para o grupo que vai participar das aulas. Tá bom? Maravilhoso. Não podem perder. Depois vou postar nos meus stories também para as pessoas poderem acompanhar. Ah, legal, legal. Mas vai ser Agradeço assim, é a nossa muito. experiência de mais de 30 anos. Então vale a pena, gente, porque a gente tem muita coisa para passar, viu? Eu volto e meia, eu dou uma olhadinha nas lives de vocês, quando eu consigo estar em casa no horário. Tá, Patrícia, acho, né? Vai ficar gravado. Acho que não sei se é essa live, mas as lives vão ficar gravadas. Mas você precisa entrar no grupo, tá bom? Para poder ter acesso ao link, tá bom? É pelo Instagram. Gente, Paty, muito obrigada, Eu que viu? agradeço. Muito Adorei obrigada participar. mesmo, de coração. Foi ótimo ter compartilhado contigo e ter matado um pouquinho da saudade. Ah, que bom, que bom. De qual cidade você é? Porto Alegre. Ah, Porto Alegre, isso mesmo. É que eu não lembro Tô de bem na todos esses ponta. detalhes. Tá bom. Gente, obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho, viu? Obrigada pela paciência de estar aqui ouvindo a gente. E, quem sabe, numa próxima, quem tiver interesse, a gente se vê na aula agora, amanhã, até a primeira aula, tá bom? O pessoal está perguntando, é na Neuroposturando, tá? Depois vou deixar Neuroposturando no ali. Instagram, isso. Neuroposturando aqui no Instagram, tá? Só cliquem lá, Tá? entre. E na página inicial já tem o link para ser direcionado, tá? Isso. Depois eu boto no story, se alguém ficar com dúvida, pode perguntar. Se alguém não segue a Grace, tá? A Grace está marcado em todas as minhas postagens, a Neuroposturando também. Então é bem fácil de achar. E segunda-feira a gente vai ter a Cláudia daí aqui para a gente Ah, conversar um pouquinho. legal, legal. Beijo grande para vocês, viu? Beijo. Agradeço todo Obrigada, mundo pela Paty. presença. Tchau. Tchau, tchau.